Bem-vindos ao Samurai Recap. Pessoal, hoje estarei trazendo a parte 3 do protagonista que foi expulso de sua seita e vai buscar vingança. Antes de tudo, quero agradecer o apoio que vocês têm dado ao canal, pois sem vocês, esse sonho não seria possível. E mais uma vez, peço seu like e se inscreva no canal, para que eu possa estar trazendo mais partes dessa obra. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ki-Hao, se gabando, diz que Yen-Chen tem muita coragem de agir contra o pessoal da sua montanha Henyang. Ele, como um bom gado, pergunta se a garota não está machucada. E ela diz que não está. O figurante reconhece o protagonista e diz que ele é o famoso Yen-Chen que todos estão falando. O vilão continua dizendo que, por mais que ele tenha ganhado de Zhao Long na sorte, ele está apenas no domínio da condensação de Qi, e por isso o protagonista era fraco diante dele. Ele continua falando que o prota não era inteligente, pois a montanha Henyang deu para ele uma oportunidade, e ele não soube aproveitar. Yen-Chen diz que essa decisão só se cabe a ele, e que irá se lembrar do ataque furtivo, e logo ele o faria pagar 100 vezes mais. Ki-Hao diz que o prota poderia tentar se vingar quando ele quiser. Com isso, o figurante, como um bom gado, entrega Jade de Neve para a garota, e nesse momento nos é revelado que ela era nada mais nada menos do que Su-Shin. Isso deixa Yen-Chen surpreso, pois ele não tinha conseguido vê-la porque estava escuro. Com isso eles vão embora, e o protagonista diz que fará os dois pagar por isso. O prota se recupera de sua ferida, e logo consegue refinar a Jade espiritual. Ele toma a Jade que conseguiu refinar e no mesmo instante consegue avançar para a segunda camada do seu cultivo. Ele pensa que conseguiu graças ao seu fogo espiritual. Yen-Chen diz em voz alta que achar os materiais para refinar é fácil, porém a Jade da Neve era realmente difícil de encontrar. Ele diz que na loja tem o material, porém eles custavam muito caro. Com isso ele escuta alguém o desafiando para uma batalha na arena de combate. É nessa hora que Yen-Chen dá uma risada maligna, e diz que teve uma grande ideia para conseguir as pedras espirituais e comprar mais Jade da Neve. Chegando na arena, os discípulos comentam que dessa vez o protagonista vai perder, pois quem o desafiou era Yang. Observação: esse foi o figurante que tentou recrutar Yen-Chen de forma arrogante, dizendo que o protagonista não era nada diante de sua montanha. Os discípulos dizem que Yang está na 7ª camada e ele era mais forte que Zhao Long, e ele tinha a habilidade do Qi puro de gelo. Nisso o figurante chega na arena. Yen-Chen, sendo sarcástico, chega sorridente dando bom dia para todos os discípulos. Yang, com raiva da encenação do prota, diz que ele tem muita coragem em recusar o convite dele para a montanha de Yang. O prota diz que ele está enganado, pois não existe nenhuma regra que obriga ele a aceitar o convite de qualquer montanha, e que se ele entrar ou não, é uma escolha dele. O figurante, com raiva, diz que vai mostrar a ele o destino de quem recusa o convite de sua montanha. Nisso ele ativa a habilidade do Qi puro de gelo, e rindo ele congela Yen-Chen. Os figurantes do lado de fora dizem que o protagonista é louco por ficar parado enquanto era congelado, e outro diz que ele ficou parado porque estava com muito medo. Yang diz que errou em superestimar o protagonista, pois ele era muito fraco. O protagonista finge que está sentindo dor. E os espectadores dizem que Yen-Chen já era, e que a luta foi bem chata. O figurante, se achando, pergunta se o protagonista estava se sentindo bem. Ele prepara o golpe final, e diz que é uma perca de tempo continuar lutando com um ser fraco como ele. Quando ele chega próximo ao protagonista, Yen-Chen abre um sorriso. E sem fazer nenhum movimento, ele quebrou o gelo do figurante. O que deixa todos do lado de fora surpresos, inclusive o vilão. Nesse momento, Yen-Chen dá um chute nos Países Baixos de Eiyang. Caído no chão e sem acreditar, o figurante diz que aquilo era impossível. Porém Yen-Chen evangeliza o vilão, dizendo que nada é impossível para aquele que crer. Com isso nosso protagonista chuta o vilão, e continua batendo nele. Como Yen-Chen assistiu muito o filme dos Vingadores, ele segura Yang e aplica o golpe do Hulk,
jogando o figurante de um lado para o outro. As pessoas de fora dizem que o jeito do protagonista lutar é muito violento e ridículo. Pois se eles estivessem no lugar de Yi Yang, os ossos deles já estariam em pedaços. Eles continuam falando que mesmo Yi Yang sendo tão forte, ele está sendo derrotado de uma forma em que ele não está tendo tempo de usar seu poder de gelo. Yan Chen continua solando o figurante. De repente o prota para, e diz pro vilão que ele sempre esteve no topo de sua montanha, e que nunca passou pela cabeça dele que ia se ferrar dessa maneira. O vilão diz que tem muitos segredos que ainda não mostrou pro nosso protagonista. Yan Chen diz que ele não precisava mostrar mais nada. Nisso Yan Chen lembra que está no período de eleição, e dá uma de político, pegando emprestado os tesouros que Yang possuía, se é que vocês me entendem. Isso deixa os figurantes do lado de fora confusos, e dizendo que o protagonista realmente não batia bem da cabeça. O protagonista pensa que, como ele é um discípulo externo, não ganhava recursos da seita, isso porque ele não possuía um mestre. Por isso a melhor maneira de arrumar recursos, era pegando daqueles que ganhavam esses recursos da seita. Yan Chen, insatisfeito com o que tinha pego de Yi Yang, vai para a loja de artefatos mais uma vez. Chegando lá o vendedor fica feliz em ver o protagonista, porque ele pensa que vai lucrar em cima do prota mais uma vez. Com uma cara de malandro, o vendedor diz que dará ao protagonista um desconto, e o prota pensa que ele nem disfarça que é um aproveitador. Nisso o protagonista pergunta ao vendedor se ele tem jade de neve para vender. O careca diz que tem a jade para vender. Porém ela custava 50 pedras espirituais. Yan Chen disse que estava sendo assaltado à luz do dia. O dono da loja diz que ele daria um desconto para o prota por gostar dele, porém Yan Chen diz que quer trocar as coisas daquele saco por jade da neve. O dono da loja pergunta se essas são as coisas que ele tinha tomado de Yi Yang. Yan Chen, surpreso, pergunta do porquê o ancião saber disso. O velho diz que todos na seita estão falando disso, sobre como Yan Chen, um discípulo externo, que ganhou de Zhao Long e Yi Yang, ainda por cima os humilhou pegando suas coisas. Nesse momento o protagonista pensa que esses rumores podem prejudicá-lo, e que discípulos mais poderosos podem ir atrás dele, por isso ele precisava se apressar e ficar mais forte o quanto antes. Com isso, Yan Chen volta a si, e consegue trocar as coisas de Yi Yang, por 60 jades de neve. Antes de ir embora, o protagonista pergunta onde ele pode encontrar mais jade de neve. O velho careca diz que, mesmo que a jade não seja muito valiosa, ela ainda é importante para fazer elixir, por isso algumas montanhas na seita têm o controle dessas jades. Ele continua dizendo que o protagonista até pode encontrar jades ao ar livre, porém elas são limitadas e difíceis de encontrá-las, e mesmo se ele achar alguma delas, essas jades ao ar livre não têm a mesma qualidade daquelas que são cuidadas pelas montanhas. Yan Chen diz que agora ele entende o motivo de quase nunca encontrar a jade, e do pessoal da montanha Renyan querer atacá-lo. Com isso, o protagonista agradece e vai embora. Isso nos é mostrado o ancião da montanha de Yang, com o seu discípulo todo enfaixado. Olhando para seu aluno, o ancião diz que Yan Chen realmente era muito cruel. Já um dos figurantes diz que um dia vai derrotar Yan Chen. Pois era assustador que alguém que está na camada de condensação de Qi pudesse fazer um estrago tão grande na sua montanha. O ancião manda o figurante se acalmar, e diz que a melhor coisa a se fazer é deixar os discípulos da montanha Tianyang fazer o trabalho sujo por eles, já que aquela montanha e o próprio ancião também foram humilhados por Yan Chen. Voltando para o protagonista. Ele estava em um lugar refinando mais uma vez a jade espiritual líquida. Ele finalmente termina de refinar e toma várias porções dessa jade espiritual. Nisso nos é explicado que a jade espiritual líquida é como um elixir milagroso que contém um poder espiritual muito alto. Ao beber um frasco é extremamente perigoso, e pode fazer o meridiano do cultivador explodir. Ele é tão perigoso, que mesmo discípulos na sétima camada da condensação de Qi não têm coragem de beber um frasco dessa jade inteiro. Porém o próprio Yan Chen bebeu mais de 20 frascos que ele refinou. Porém,
Isso está relacionado ao seu mar de conhecimento divino, e o seu fogo espiritual que dá capacidade para Entian de conter o enorme poder espiritual, que existe dentro das garrafas de elixir. Com isso o protagonista continua cultivando, e mais uma vez consegue avançar para a terceira camada de condensação de Qi. Entian feliz com o resultado de sua cultivação, para na montanha para contemplar a noite. Nisso o prota pensa que cada vez que ele fica mais forte, mais perto ele está de sua vingança, diante de todos que o traíram e o humilharam. Com isso ele pensa que com o seu avanço para a terceira camada, agora ele pode enfrentar pessoas do domínio da criação do fundamento. Isso é quando o protagonista vê uma luz no céu, e de repente ele tem uma espécie de déjà vu. Nesse momento é quando uma mulher no domínio da alma vazia aparece perto dele. Entian pensa rápido e consegue se esconder atrás da árvore, é quando ele lembra de quem se tratava o déjà vu. O prota pensa que a mulher que estava diante dele era a Shuling. Ele diz consigo mesmo que suas suspeitas estavam certas, e que ela era da seita Yue. Nesse momento Entian pensa em fugir de fininho. Só que se atrapalhando, ele faz barulho e atrai a atenção da mulher. Entian pensa que está perdido, pois ela iria acabar com ele. A mulher no domínio da alma vazia diz para ele sair de onde ele estava, e o prende com magia. Isso nos é revelado que o nome dela era Shu Xuan. Ela pergunta para Entian se ele é um discípulo da seita. Entian confuso pensa que ela não lembra dele. Entian pensa que, se passou apenas alguns dias e ela já se esqueceu dele. Ela pergunta mais uma vez se ele era discípulo da seita, e o prota responde que sim, interrogando ele. Shu Xuan pergunta o motivo dele estar vagando na montanha tão tarde da noite, e Entian diz que estava apenas colhendo ervas espirituais. Ela continua suspeitando do protagonista, e pergunta o motivo dele se esconder quando ela apareceu, e se o protagonista tem medo dela. Entian pensa rápido, e diz que se escondeu com medo dela roubar as suas ervas, pois ela é muito mais forte do que ele. Ela pergunta se ele viu alguma coisa suspeita. Entian diz que quando estava olhando para o céu há pouco tempo, ele viu uma luz branca passar muito rápido. A beldade pergunta em qual direção foi aquela luz. Entian diz que ela foi na direção nordeste. O prota por fora parecia tranquilo, mas por dentro estava morrendo de medo, achando que ela poderia se lembrar dele. Nisso Shu Xuan usa um talismã de comunicação, e fala com outros discípulos que o fugitivo está indo na direção nordeste. A pessoa na comunicação diz para ela levantar uma barreira para protegê-los. Isso é quando ela senta, e invoca seu poder para criar a barreira de proteção da seita. Só que, a aura de Shu Xuan era tão forte, que Entian não conseguia resistir o seu poder. Nisso ela joga a proteção em nosso protagonista, para que ele possa resistir o seu poder. Ela diz para ele ir embora, porque senão ele estaria correndo risco de vida. Como Entian estava doido para sair dessa situação, ele vai embora imediatamente. Com isso a beldade fica se perguntando se ela realmente parece tão assustadora assim na frente das pessoas. Logo após isso, nossa querida Shuling chega no local, e diz que sentiu um cheiro familiar. Shu Xuan diz que era para ela estar no cultivo isolado, e que não era para ela ter saído tão cedo. Shuling diz que não estava conseguindo se concentrar, e também tinha algo importante acontecendo, por isso não tinha como ela ficar isolada cultivando. Shu Xuan diz que o número de fugas e invasões na seita está maior que o normal. Por isso eles tinham que levantar uma barreira mais resistente. Shuling comenta que os discípulos estão cuidando da barreira do outro lado da seita, mas devido ao número de fugas, ela não sabe quanto tempo essas barreiras vão durar no futuro. Com isso, Shuling senta e ajuda a outra beldade a levantar a barreira. Nisso Shu Xuan fala que acabou de conhecer um cara muito estranho. Shuling interessada, pergunta como ele era. Shu Xuan diz que ele era bonito, porém era muito esquisito. Isso é quando voltamos para Entian voltando correndo. Ele pensa sobre o motivo dela não lembrar dele. Nisso ele levanta a possibilidade de que talvez ela não seja a mesma pessoa daquela noite. Ele diz para si mesmo que é impossível,
uma pessoa ser tão parecida uma com a outra, a não ser que elas sejam gêmeas. E se isso fosse verdade, ele não precisaria se preocupar, porém se a mulher daquela noite encontrar com ele na seita, ele teria que ir embora, pois ela parecia querer acabar com sua vida. Chegando no dia seguinte, vemos Huai sendo intimidados por discípulos da montanha de Yang. Eles dizem que o garoto invadiu a seita, e que isso era extremamente proibido, porém Huai diz que eles estão mentindo, pois ele estava do lado de fora. Os figurantes com raiva, levantam a mão para bater no garoto, dizendo que ele está pedindo para apanhar, só que nesse momento, Yan Chen chega e segura a mão do figurante. Com isso todos os figurantes ficam surpresos. O protagonista com raiva, diz que os figurantes mal conseguem cultivar, e ainda querem usar o seu poder para intimidar uma criança. Yan Chen continua falando que se eles forem homem de verdade, deveria lutar com ele ao invés de bater em um garoto que não pode cultivar. O figurante diz que Yan Chen é novo, e por isso ele não deve saber as regras, mas todos sabem que se um discípulo que não é da seita entrar naquele lugar, ele deveria ser punido. Sendo assim, foi o garoto que quebrou as regras. Eles continuam falando que Huai sempre fica andando pelas proximidades da seita, e que por isso, só Deus sabe o que ele pode estar roubando. O menino diz que não fez nada disso, e que ele estava esperando o protagonista do lado de fora da seita como de costume, mas foram os discípulos que o trouxeram para dentro da seita. Os figurantes na maior cara lavada chamam o garoto de mentiroso e abusado, já outro figurante diz que eles vão dar uma surra nele, para que possa respeitá-los. Yan Chen fica furioso, e diz que quem tentar levantar um dedo contra o garoto ele vai fazer em pedaços. Com isso os figurantes começam a debochar e se fazer de vítimas, dizendo que só porque o protagonista é forte, ele quer intimidar os mais fracos em pleno à luz do dia. Nisso Yan Chen levanta a espada e ataca o figurante. Só que quando ele cai, o figurante mostra um sorriso, como se ele tivesse planejando levar esse golpe. Após isso, todos começam a gritar, dizendo que Yan Chen era assassino, e que ele estava atacando as pessoas em pleno à luz do dia e sem motivos. Com isso os discípulos começam a se fazer de coitados, e dizem que Yan Chen era mau, pois ele só sabia resolver as coisas à base da agressão e não da discussão. Eles continuam falando que a Suxin estava certa, e que ele não se importava em acabar com seus irmãos de seita. Yan Chen fica com raiva e os chamam de lixos e mentirosos. Nesse momento chega um garoto no local, e ele fala que é proibido as batalhas entre discípulos fora da arena de combate. Com isso, todos correm até ele, e pedem para fazer justiça contra Yan Chen, pois segundo os figurantes, o protagonista não se importa com as regras da seita, e por isso intimidava os discípulos mais fracos. O garoto fala para Yan Chen ir com ele ao pavilhão disciplinar. O prota diz que não tem problema nenhum, e que vai assumir a responsabilidade. Huai triste, pede desculpas e diz que isso era tudo culpa dele. Nisso aparece o velho Feng Nian, e diz para o garoto punir a ele ao invés de Yan Chen, pois foi ele que não ensinou direito as regras da seita para o protagonista. O vilão, sendo arrogante, diz que ele já foi expulso da seita, e por isso deveria viver na base da montanha, e não se meter mais nos assuntos da seita. Yan Chen diz pro ancião que está tudo bem, e que ele deveria levar o garoto Huai para casa. Chegando no local, Yan Chen pensa consigo mesmo que isso não foi coincidência, e que na verdade foi tudo armação, só para terem uma desculpa e conseguir pegá-lo. Yan Chen continua seu raciocínio, dizendo que isso provavelmente está relacionado à montanha de Yang, e pelo que ele fez com Zhao Long. O vilão diz que o seu mestre está em cultivo isolado, e por isso ele mesmo iria cuidar daquele julgamento. Com um sorriso maligno no rosto, o vilão pergunta se Yan Chen admite que atacou os discípulos fora da arena de combate. O nosso protagonista responde que, se eles querem fazer algo com ele, não precisa perder tempo criando desculpas. O vilão diz que como ele se autodeclara culpado, era fácil de resolver o problema. O figurante faz uma cena, e diz que de acordo com os artigos e regras da seita, e por ele machucar seus próprios irmãos fora da arena, a punição seria de 100 chicotadas de fogo no corpo. O vilão rindo, diz que se doer,
O protagonista era para gritar ou pedir perdão. Yan Chen diz pro vilão parar de cena e começar logo. Com isso o vilão começa a aplicar o castigo em Yan Chen, que apesar de estar recebendo as chicotadas ele não demonstrava nenhum sinal de dor. Nisso os figurantes do lado de fora dizem que Yan Chen mereceu por isso, e que ele não devia culpar ninguém pelo castigo. Eles continuam falando que é isso que acontece com quem mexe com a montanha de Yang. O vilão, se divertindo, continua aplicando o castigo no protagonista. Porém ele começa a ficar assustado, porque até mesmo alguém no domínio da criação não conseguiria aguentar 100 chicotadas, e até agora o protagonista não deu nenhum sinal de que vai desmaiar. Os figurantes do lado de fora ficam surpresos que o castigo já tinha passado das 100 chicotadas, e o protagonista não gritou e nem pediu perdão. O vilão, com raiva, diz que poderiam soltar o protagonista. Yan Chen, debochando, olha para o vilão com um sorriso e pergunta se ele pode ir embora. E o vilão, disfarçando sua raiva, responde que sim. Nesse momento, Yan Chen vira para o figurante que armou contra ele, com um olhar ameaçador. E isso faz o figurante se borrar de medo. Após isso Yan Chen vai para casa, e no meio do caminho o velho Feng Nian vem atrás dele. Ele diz pro velho não se preocupar pois ele tem um corpo forte. Nisso Yan Chen, antes de cair desacordado, pensa que não vai deixar essa passar. E que toda vez que qualquer pessoa fizer ele passar por humilhações, ele os fará passar 100 vezes pior. Chegando à noite, Yan Chen está desacordado, e de repente ele desperta com um semblante de raiva e diz que eles não perdem por esperar. Logo após isso, Yan Chen volta a cultivar, e percebe que seu corpo já está totalmente curado. Nisso ele percebe que ao levar as chicotadas o corpo dele ficou mais forte, e que isso provavelmente era uma habilidade da alma divina. Nesse momento o velho entra no quarto, e fica surpreso. Ele diz que para uma pessoa nesse estado se recuperar, levaria aproximadamente um mês, mas ele conseguiu se curar em apenas uma noite. Yan Chen olha para o velho, e diz que tem um corpo forte. O velho fica feliz, e nesse momento ele tira um saco que estava escondido e entrega para o nosso protagonista. E isso acaba surpreendendo Yan Chen, pois o que estava naquele saco era o livro de habilidade celestial, que na verdade eram talismãs espirituais. Yan Chen diz que esse presente era algo muito raro, por isso ele não poderia aceitá-lo. O velho Feng Nian fala para ele que esse talismã precisava de que verdadeiro, e que era muito melhor o protagonista usá-lo do que guardar aquilo com ele, pois seria inútil. O prota pensa consigo mesmo que esse é um dos 3 melhores artefatos da seita Ying-Yue, e que ele tem a habilidade de guardar o que verdadeiro de um cultivador por um longo período, por isso aquilo era muito precioso. Yan Chen continua refletindo que o velho passou por longas humilhações por causa daquilo, e que agora ele está o entregando de bom grado. Isso faz o prota agradecer o velho, e ele diz que vai cuidar daquilo com muito carinho, pois sempre irá lembrar de seus ensinamentos. Chegando no dia seguinte, Yan Chen disse que vai sair um pouco. O garoto Hu Wai fala para Yan Chen tomar cuidado porque aquelas pessoas da seita são más. O prota disse que vai ficar bem, e que ele não precisava se preocupar. Nisso ele se despede e vai embora. Logo após isso, vemos Yan Chen colocando uma capa escura. Ele diz consigo mesmo que o pessoal da montanha de Yan gostam de jogar sujo, e com um sorriso maligno, ele fala que vai fazer o mesmo com eles. Nisso é explicado que existe uma área onde os discípulos das montanhas coletam ervas para cultivar, porém aquele lugar é cheio de disputas entre montanhas, pois todas elas vão lá para coletar plantas para o cultivo. Isso é quando nós já vemos um discípulo da montanha de Yang brigando com os discípulos de outra montanha. Eles estavam dizendo que a erva espiritual pertencia à sua montanha. De repente o figurante ouve um barulho, e quando ele vai virar para ver quem é, Yan Chen o acerta com uma madeirada. Com o figurante caído no chão, ele diz que um já foi. Com isso, Yan Chen dá uma de carioca, e pega as coisas do figurante. O protagonista rindo diz que isso é apenas o começo. Ele chuta o figurante e diz que vai atrás de outro.
Nisso Yen começa a fazer a limpa e vários discípulos da montanha de Yang. Os figurantes vendo aquela cena, dizem que a pessoa que fez aquilo é completamente eficiente, porque para golpear e pegar as coisas dos discípulos, deveria ser rápido e forte ao mesmo tempo. Chegando à noite, várias pessoas foram encontradas desacordadas, e sem os seus pertences. Os figurantes pensam na possibilidade de ter sido Yen Chen. Mas logo eles dizem que isso era impossível, pois ele iria demorar um mês para se recuperar e voltar a andar. Após isso, é mostrado Jerong, e ele estava morrendo de raiva de quem fez isso com os discípulos dele. Nisso ele pergunta quem fez aquilo, porém um discípulo disse que ninguém sabe, pois quando chegaram no local estavam todos desacordados. Mais uma vez, um figurante diz que para fazer aquilo e desafiar a sua montanha, só poderia ter sido Yen Chen. Porém Jerome diz que isso era impossível, porque depois das chicotadas, ele tinha a sorte de estar vivo. Nisso os figurantes chegam à conclusão que, só poderia ser alguém da montanha Tianyang ou da montanha Henyang. Jerome também chega a essa conclusão. Com raiva, e enganado, ele diz que não importa como, mas faria eles pagarem, por ter atacado os discípulos de sua montanha. Chegando em casa, vemos Yen Chen explodindo de felicidade, e isso é devido às coisas que ele pegou dos discípulos. Ele diz que conseguiu muitos frascos de jade líquida, livros de habilidades e pedras espirituais, e com isso, era o suficiente para ajudá-lo a chegar na quarta camada. Com isso, Yen Chen começa a cultivar com os materiais que ele pegou, e logo consegue avançar para a quarta camada da condensação de Qi. Nisso o dia amanhece, e Yen Chen diz que está na hora de trabalhar outra vez. Chegando no local, mais uma vez Yen Chen pega a madeira, e coloca uma máscara. Após isso o protagonista fica olhando os figurantes de longe, logo ele percebe que são discípulos da montanha de Yang. E no meio deles, tinha alguém que chama sua atenção, e ele era um dos discípulos que bateu em Huai. O protagonista pensa que, mesmo que Jerome seja o culpado de armar contra ele, os discípulos dele eram apenas cachorros que seguem as ordens do seu mestre, e por isso eles também são culpados. O prota diz que o fato deles tentar acabar com outras pessoas, e não conseguirem, faz com que elas voltem para acabar com você. Nisso os figurantes estavam conversando sobre quem teria atacado os discípulos de sua montanha de Yang, pois precisaria de muita coragem para fazer isso. Outro discípulo fala que, provavelmente foi alunos de outras montanhas. Eles continuam dizendo que as três grandes montanhas sempre lutaram entre si abertamente, e que não seria nenhuma surpresa ter sido as outras duas grandes montanhas, pois atacando eles, seria uma maneira de demonstrar força. Após isso, chega mais discípulos, dizendo que vão caçar uma aranha de sangue na floresta demoníaca. Nisso o protagonista fica animado que chegou mais gente, e pensa que terá que atacá-los furtivamente. De repente, quando os figurantes estavam conversando, Yen Chen joga uma bomba de fumaça em cima dos alunos. A bomba explode, e acaba com a visão de todos os discípulos. Nisso Yen Chen furtivamente, começa a atacar todos os figurantes no meio da fumaça com sua madeira. Isso é quando o garoto que bateu em Huai fica desesperado, e ataca seu próprio parceiro achando que era o inimigo. De repente Yen Chen acerta ele com uma madeirada. Porém o vilão consegue aguentar. O prota diz que, isso era de se esperar de alguém que estava na sexta camada. O vilão caído no chão, diz que é forte, e que isso não faria ele se render. Mas logo o protagonista acaba com o discurso do figurante, acertando outra madeirada em sua cabeça. O protagonista volta a atacar os outros figurantes, e finaliza todos eles. Logo após isso Yen Chen amarra os figurantes na árvore, e mais uma vez como um bom morador do Rio de Janeiro, ele pega as coisas dos figurantes desacordados. Yen Chen estava prestes a ir embora. Isso é quando aparece dois discípulos no domínio da criação. O nosso protagonista dá um sorriso maligno, e diz que conseguiu 2 peixes grandes. Com isso, Yen Chen se esconde mais uma vez. O prota pensa que eles são mais fracos do que Qihao,
por isso será moleza vencê-los. Yen Chen, mais uma vez joga uma bomba de fumaça em cima dos figurantes. Porém dessa vez o protagonista de longe, joga suas agulhas com veneno em cima dos discípulos, o que faz eles caírem desmaiados. O prota pensa que a técnica de agulha que ele pegou do velho era realmente útil e poderosa. Com isso, mais uma vez Yen pega as coisas dos figurantes. E antes de ir embora, ele diz que se eles quiserem culpar alguém, deveriam culpar o mestre deles, por armar contra ele. Repetindo o dia anterior, o nosso protagonista passa o dia aplicando golpe nos discípulos da montanha de Yang. Primeiro ele batia, e depois pegava seus pertences, e para completar, Yen pegava as roupas dos discípulos e escondia, para que eles voltassem para a seita humilhados. Com isso mais uma vez aparece Gerhong, morrendo de raiva e enganado, ele diz que vai se vingar de todas as outras montanhas. Voltando para Yen Chen. Ele diz que tinha pego muitas coisas valiosas naquele dia, muito mais do que ele tinha conseguido no dia anterior. Nisso, ele pensa que a riqueza dos cultivadores do domínio da condensação de Qi é muito menor do que a riqueza daqueles que estão no domínio da criação. Com isso, ele olha um livro de habilidades que tinha pego nas coisas dos figurantes. E o livro tinha um método que ensinava o refinamento de armas. O nosso protagonista diz que esse livro realmente era um tesouro valioso, pois não só iria ajudá-lo a refinar armas para ele, como também iria ensiná-lo sobre os melhores materiais para fazer uma boa arma. Ele continua pensando que, embora a espada destruidora celestial seja fácil de usar, ainda assim sua velocidade é reduzida por causa do seu peso. Após pensar nisso, ele chega à conclusão que chegou a hora de refinar uma arma mais leve para ele. Pois se ele lutar com uma pessoa mais rápida, ele teria que descartar a destruidora celestial, e com uma espada nova, a velocidade de seus golpes iria aumentar muito. Yen Chen começa a estudar o livro, e logo tenta refinar uma espada para si. Ele pensa que, segundo o livro, o fogo é indispensável para o refinamento de armas, por isso aquele método foi feito sobre medida para ele. Com isso o prota purifica os materiais com o seu fogo espiritual. Continuando seus pensamentos, Yen Chen diz que o melhor era fazer uma espada com ferro vermelho. É explicado que o ferro vermelho é um tipo de material especial, pois as armas refinadas por ele são bem mais resistentes e fortes, isso porque esse material tem uma origem espiritual. Após a explicação, Yen Chen passa 4 dias refinando sua espada. E quando termina ele diz que finalmente sua nova arma está completa, e que o seu nome seria Céu Vermelho. O protagonista deita, e diz que amanhã iria continuar derrubando os discípulos da montanha de Yang. Ele diz que vai se vingar de todos, até ficar satisfeito. Chegando no dia seguinte, Yen Chen está escondido atrás do mato. Quando de repente ele vê os discípulos da montanha de Yang em grupo. O protagonista vendo aquilo pensa que Gerhong parece ter aprendido a lição. Pois é natural formar grupos enquanto seus discípulos estão com medo de ser atacados em pleno à luz do dia. O prota continua pensando que ele conseguiria acabar com os discípulos com facilidade. Porém o maior problema é que se um conseguir escapar, ele teria o pior cenário possível. Isso é quando aparece Zhao Long. O que deixa o protagonista ainda mais animado para pegar as coisas dele, porém Yen em ver algo que o surpreende. Zhao Long pega uma madeira e bate nos discípulos da montanha Tianyang. O vilão com raiva diz que ninguém mexe com sua montanha de Yang. Nisso é quando o protagonista pensa que, por causa daqueles 2 dias, Gerhong pensa que quem fez aquilo com ele foi as outras montanhas. O prota finalmente entende o motivo dos discípulos virem em grupos. Pois eles estavam ali não para colher ervas espirituais, mas sim atacar os discípulos de outra montanha. Com isso o prota vê os figurantes dizendo que derrubaram vários discípulos da montanha Tianyang e da montanha Henyang. Yen Chen pensa que, graças àquela decisão de atacar os discípulos da montanha de Yang, a seita irá mudar, pois ele acabou jogando uma montanha contra outra. Com isso, o prota ataca mais alguns figurantes, e logo vai para a loja de artefatos. Chegando no local,
O ancião se surpreende com a presença do protagonista e diz que ele não deveria estar andando nem tão cedo, ainda mais depois de levar 100 chicotadas. Yan Chen pergunta como ele sabia disso. O seu barriga responde que todos na seita sabem sobre o que aconteceu com ele. O protagonista, rindo, diz que queria comprar mais jade de neve. O velho fica assustado e pergunta onde ele tinha conseguido tantas pedras espirituais. Yan Chen, disfarçando, diz que teve sorte e encontrou no caminho. Com isso, o protagonista pergunta ao ancião quando a biblioteca da seita fica aberta para os discípulos externos. O seu barriga responde que ela abre no último dia do mês, o que seria dentro de 3 dias. O protagonista agradece e vai embora. O ancião, sem entender, diz que ele era interessante, porém muito esquisito. Chegando à noite, Yan Chen começa a tomar a poção para avançar para a 5ª camada da condensação de Qi. Após isso, nos é mostrado o mestre da montanha Tianyang, dizendo que a relação de paz com outras montanhas tinha acabado, pois eles estavam atacando as pessoas de sua montanha. O mestre da montanha Henyang diz a mesma coisa, e fala que está na hora de contra-atacar. Chegando no dia seguinte, a floresta vira um caos, pois quem entrava naquele lugar era nocauteado, isso porque aquela área virou uma zona de guerra. Com isso, os discípulos das montanhas começam a se desafiarem para a arena de combate. Nos é dito que, durante o dia, havia mais de 100 desafios entre as montanhas, para lutar dentro da arena. Nesse momento, é mostrado Xuling e Xushuan. Uma delas diz que isso nunca aconteceu desde a fundação da seita em Gyue. Xushuan comenta que a rivalidade entre as montanhas sempre existiu, porém eles se respeitavam como irmãos de seita, só que alguém astuto teve a ideia de atacar desprevenido, o que acabou desencadeando a guerra entre eles. Com isso, Xuling pergunta: quem no mundo teria uma ideia tão ridícula como essa? Nisso voltamos para o nosso protagonista, espirrando, pois tinha alguém falando dele. Com isso, Yan Chen virou a seita de cabeça para baixo, colocando uma montanha contra a outra. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E mais uma vez, quero agradecer cada comentário que vocês têm feito, pois isso nos dá força para continuar. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para continuarmos nessa jornada que é apenas o começo. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.